ontem, com quase 5 bilhões de reais para o fundão eleitoral e verba para reajuste de servidores, o orçamento do ano que vem segue agora para a sanção do presidente da República, Jair Bolsonaro. E quem traz informação para a gente direto de Brasília é a Yasmin Costa. O orçamento de 2022 será de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. O recurso vai financiar despesas e receitas do governo federal. O salário mínimo será de R$ 1.211 e o Auxílio Brasil terá um orçamento de 89 bilhões. O texto também prevê 161 bilhões de reais para a saúde e 137 bilhões para a educação. Depois de um dia de muita negociação, o relator-geral do orçamento, o deputado Hugo Leal, conseguiu resolver os impasses e aprovar o texto. Dos 4 trilhões de reais do orçamento federal para 2022, 4,9 bi serão usados para financiar campanhas eleitorais. O deputado Hugo Leal avaliou que o financiamento de campanha é somente um ponto de um orçamento muito importante para o país. É claro que nós entendemos o debate, a discussão, às vezes a polêmica que ocasiona, por exemplo, com o fundo eleitoral, que também é ponto percentual nesse universo de trilhões que nós estamos discutindo. Tudo isso é passível do debate, mas nós não podemos perder de vista o que nós temos para o futuro, o que nós contribuímos para o país nesse momento aqui. O deputado Hugo Leal também atendeu a uma demanda do governo federal e reservou 1,7 bi para conceder reajustes a servidores públicos. O recurso vai sair do Ministério da Economia e o governo vai ter que editar uma medida provisória ou um projeto de lei para dizer quais categorias serão beneficiadas. A proposta também prevê 16 bilhões e meio de reais para as emendas de relator. Em entrevista à TV Câmara após a votação, o deputado Hugo Leal garantiu que a distribuição desses recursos será feita com transparência. Repito, foi um grande aprendizado. Quanto mais luzes nós colocarmos no orçamento público, quanto mais pessoas estiverem acompanhando, mais esses recursos serão bem aplicados. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Tá aí a reportagem da Yasmin Costa, diretamente de Brasília. Eu quero perguntar para a nossa convidada, a deputada estadual Janaína Pascoal, o que você pensa sobre esse aumento, deputada? A senhora vai usar esse recurso no ano que vem? Olha, eu pretendo não usar como não usei na minha campanha deputada estadual. Fiz a minha campanha com recursos próprios, não aceitei doação nem pública nem privada. Mas, assim, vai ser uma guerra, porque os candidatos, e não param de aparecer esses candidatos ao Senado... Tem muitos. Eles estão chegando de ônibus, né? Todo dia tem 10 novos. Eles vão ter esses dinheiros à disposição, entendeu? Então, vou ter que fazer uma campanha muito na raça. Agora, independentemente disso, eu considero que esse aumento é decorrência do cartel dos partidos. O que é um cartel? Eles se fecham, eles combinam e eles executam. No âmbito empresarial, isso é crime. Então, assim, as pessoas corroborarem, permitirem que isso aconteça, e aí mostra a hipocrisia, né, que infelizmente norteia este país, porque o Supremo Tribunal Federal se mete em tudo, menos nisso. E isso é cartel. Eu já falei isso lá dentro do Supremo, quando nós discutimos as candidaturas avulsas. Não é verdade que a democracia é cara. Não é verdade, porque esses dinheiros não vão para os muitos candidatos de maneira equânime. Esses dinheiros são direcionados a critério dos donos dos partidos, e é um absurdo o partido ter dono, para os amigos, para fazer candidatos que serão submissos, e não raras vezes para fazer contratações de fachada para os dinheiros voltarem. Então... Mas eu queria fazer uma pergunta para o Adri, justamente nesse sentido. Como é que faz a renovação política no ano que vem? Porque essa lógica que a Janaína está trazendo aqui para nós é a lógica que existe mesmo. Tem lá o cacicão, a grana agora foi ampliada, vai ser distribuída para os amigos e tal. E aquele cara que não participa disso, que tem propostas e tal, que tem ideias que são diferentes, como é que ele faz campanha, Adri? Eu acho praticamente impossível. Enquanto não houver uma reforma política séria no país, com cláusula de barreira mais incisiva, com a possibilidade
de candidatura avulsa, sempre o caciquismo vai exatamente fundar a política partidária no país, né? O STF já fez exatamente uma interferência horrorosa, que é dizer que os partidos praticamente são donos dos mandatos, ou seja, a possibilidade de manobra e de liberdade é mínima. Eu sempre fui contra o fundo partidário. Eu acho que o cidadão livre, que procura trabalho, procura emprego, procura sustento, se vira. Por que o deputado não pode se virar também? O que deveria haver é uma transparência maior no financiamento privado das eleições. A Janaína, eventualmente, talvez não precise, porque ela é uma persona pública, todo mundo a conhece, e ela não precisa exatamente de dinheiro. A possibilidade, eu aceitaria, desse fundo público de campanha, se fosse uma coisa praticamente espartana que equalizasse, que tornasse mais igual a possibilidade de candidaturas, aí sim, de alguém ingressar no mundo político, alguém que tem boas ideias e não se render ao caciquismo, que é praticamente impossível, tem a possibilidade de visibilidade através de um financiamento espartano. Mas, como a Janaína bem disse, são os partidos que direcionam para onde e de que forma, de que estratégia vão esses dinheiros, e tem seus privilégios. E tem uma outra coisa interessante nessa história, porque esse dinheiro do fundo eleitoral, porque ano que vem nós vamos ter campanha para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Esse dinheiro, ele não é utilizado nas campanhas de estadual, porque o cálculo matemático para que o partido venha a ganhar esse recurso depois de 4 anos não leva em consideração quem é candidato a deputado estadual. Então essa grana só vai toda para os deputados federais. É muito curioso isso, ou seja, a campanha de deputado estadual ela não tem o apoio. E os bons quadros só são interessantes para puxar deputado federal. Eu coleciono convites para sair a deputada federal, porque acreditam, também não posso afirmar, que eu puxaria gente, que significa mais tempo de TV e mais dinheiro. Ou seja, a gente é visto como um cifrão ambulante. Um quadro como eu, que eu considero um quadro bom para exercer um mandato, tem dificuldade para conseguir num partido grande, e daí a minha questionamento, essa coisa de cláusula de barreira, isso é uma ilusão. Num partido grande, um quadro como eu tem dificuldade para conseguir uma majoritária. Por que a cláusula de barreira é uma ilusão? Porque, por exemplo, onde é que eu vou ter espaço para concorrer ao Senado com liberdade? Nos partidos pequenos. Não, teria se tivesse candidatura independente. Mas a cláusula de barreira em coadunação com a possibilidade de candidatura avulsa. Bom, aí tudo bem. Essa porque os grandes negociam. Entendeu? Tem partido que contrata o outro, paga o outro para não dar legenda para um bom quadro. Mas nos Estados Unidos não é assim. São 2 partidos grandes que movimentam a política. Aí realmente você tem que se adequar a uma política partidária, mas uma política partidária visível, de grandes partidos, um de direita, um de esquerda, em que você está inserido. Ou seja, é uma forma muito maior do que os 33 partidos. Mas hoje a negociação não é debate de ideias. Isso entendeu? É quanto mais submissa é a pessoa. Aí eu volto até a questão do PL. É um perigo eu ir para o PL. Porque o presidente e os filhos, eles dizem assim, esse eu deixo sair, esse eu deixo sair. Amanhã eles cismam comigo. Existe qualquer partido, né, Janaína? Entendeu? Mas talvez no pequeno eu tenha um pouco mais de liberdade. Talvez você não tenha uma família completa. Eu conversei com o PRTB, conversei com o DC, recebi contatos também do Agir, tá? Que são partidos pequenos, que não tem tempo de TV, que não tem fundo, não tem nada. Mas que, pelo menos, por enquanto, me garantiram liberdade. Mas aqui para você é mais fácil por ser São Paulo. O Distritão não passou. Então, por exemplo, para pessoas em Brasília, dificulta muito. Por isso que as pessoas têm que ir para um partido maior. Teve gente lá que quase não conseguiu se eleger com 80 mil votos e gente com menos entrou. Entendeu? Então, para São Paulo é fácil, mas tem outras regiões do Brasil que dificulta. Não, mas como eu estou falando de Senado, eu acho que é a mesma situação. Candidatura majoritária. O Senado, ele não é proporcional, né? É número de votos. Eu considero a eleição mais difícil porque não tem 2 turnos. Então, se um concorrente tiver um voto a mais que você, ele vai ser o senador, entendeu? Muito bem. Ô Zé, cadê você, Zé? Coloca o Zé na tela, Murilão, pra gente, ainda não? Vamos chamar? Ô Zé, eu quero aquela pergunta polêmica, aquela que você faz para todo convidado aqui no Morning Show. Você sabe do que eu tô falando. Eita! Olha, mas antes eu queria dizer que a deputada tem toda a razão. A história é essa mesmo. Deputada, me disseram o seguinte, veja bem, num local, numa empresa onde se fabrica sapatos, roupas e não sei o quê. O que vende mais, o que dá mais lucro é sapato. O que a empresa vai fabricar? Sapato. Então, no Congresso Nacional, o que dá lucro, o que soma? Deputado. O que os partidos querem? Deputados, para fazer mais lucro. E outra coisa, Paulo,
o dinheiro no ano que vem para os partidos será de 6 bilhões de reais. E eu explico. 4 bilhões e 900 reais para o fundo eleitoral e 1 bilhão e 100 milhões de reais para o fundo partidário. Somando, então, serão 6 bilhões de reais para os partidos políticos no ano que vem. Esse orçamento aprovado traz exatamente isso. Agora, deputada, dá impressão na sua candidatura agora, né, ao Senado Federal, que a senhora gostou e que se transformou em política e quer o poder. Independente de Bolsonaro ou de Lula, está querendo mesmo ir para o Senado Federal, é isso? Não. Eu quero oferecer à população o melhor quadro. A senhora é o melhor quadro? Não é o poder. Pô, se ela não falar... Se ela não acreditar nisso, quem vai acreditar? meu Deus! Mas exercer dignamente o poder. A melhor formação. Uma pessoa que trabalha 25 horas por dia. Pode perguntar até para a oposição lá na Assembleia.